Boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra do nosso primeiro CIGEL, o primeiro ciclo de palestras sobre pesquisas e tendências. Nós temos na tarde de hoje a honra, o privilégio de termos aqui conosco o professor Augusto Soares da Silva, da Universidade Católica de Portugal, que tão gentilmente aceitou o nosso convite. E ele vai nos falar sobre um tema muito interessante, metáfora, emoções e variação cultural. Mas antes de dar a palavra ao professor Augusto Silva, eu gostaria de ler uma síntese da sua trajetória acadêmica para o benefício de todos os presentes na sala. Augusto Soares da Silva é professor pleno de Linguística da Faculdade de Linguística e Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Católica de Portugal. Sua pesquisa em semântica lexical, gramática, conceptualização, variação e mudança linguística, no escopo da linguística cognitiva, se pauta por uma abordagem empírica baseada no uso. Ele também se interessa por metáfora, ideologia e discurso. É autor de mais de 100 artigos e muitos livros sobre semântica cognitiva, gramática de construções, pluricentralidade da língua, mudança semântica e as relações entre linguagem, cognição e sociedade. Seu livro, O Mundo dos Sentidos, em português, Polissemia, Semântica e Cognição, de 2006, ganhou um prêmio internacional da Sociedade da Língua Portuguesa. Mais recentemente, ele editou o livro Pluricentralidade, Variação Linguística e Dimensões Sociocognitivas, pela editora Berlin, Boston, Mouton de Gruyter, 2014. Agora coordena 2 projetos de pesquisa sobre a comparação do português europeu e o português brasileiro. Convergência e divergência lexical e gramatical e conceptualização de emoções. É membro do comitê científico de vários periódicos nacionais e internacionais e também da Societas Linguística Europeia e da Associação Internacional de Linguística. Ele é diretor do Centro para Estudos Humanísticos e Filosóficos e coordenador do curso de Ciências da Comunicação e do programa de doutorado em Linguística. Seja muito bem-vindo, professor Augusto, e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Agora eu lhe passo a palavra. Muito obrigada. A todos os presentes, um cumprimento muito afetuoso a colegas e amigos que estão presentes nesta apresentação de trabalho. Então, nesta apresentação, os meus objetivos são, essencialmente, argumentar que as emoções, embora tenham uma base, obviamente, biológica, argumentar que elas são socialmente construídas e culturalmente influenciadas. Explorar a conceptualização cultural das emoções numa língua pluricêntrica, como é a língua portuguesa, isto é, uma língua com diferentes normas padrão nacionais. E este objetivo é tanto mais importante ou interessante quanto os estudos que existem de um ponto de vista mais cultural sobre a conceptualização das emoções. Esses estudos comparam diferentes línguas. Aqui pretendemos fazer uma análise contrastiva dentro da mesma língua entre variedades nacionais diferentes. Em terceiro lugar, pretendemos comparar a conceptualização de 3 emoções distintas, as emoções de raiva, orgulho e amor, nas 2 variedades nacionais do português mais bem estabelecidas, o português europeu e o português brasileiro, e fazê-lo com base num corpus representativo e utilizando uma metodologia qualitativa e quantitativa de análise multivariada, análise multifatorial
e análise estatística multivariada. E, dessa forma, o quarto e último objetivo é contribuir para a abordagem variacionista da metáfora. Isto é, a metáfora conceitual como um meio de variação linguística e de variação cultural. Vou estruturar a minha apresentação em 3 partes. A parte inicial para um background cultural, emocional e teórico, e a segunda parte para a apresentação da metodologia, a análise de corpos, a identificação do corpos, de análise da conceitualização das emoções no português europeu e no português brasileiro, e a metodologia utilizada para 2 estudos. Um estudo de traços semânticos, pragmáticos, socioculturais destas emoções, com o objetivo de identificação de clusters de traços, de raiva, de orgulho e de amor nas 2 variedades nacionais, e um segundo estudo, este mais centrado na metáfora, sobre as metáforas conceituais de conceitualização destas 3 emoções no corpus de análise para o português europeu e o português brasileiro. A terceira e última parte, a apresentação e a discussão dos resultados. Os clusters de sentidos que encontramos com base na análise de corpos para as 3 emoções e a identificação dos eventuais preditores de português europeu ou de português brasileiro. Um segundo resultado sobre quais as metáforas conceituais que encontramos e que metáforas conceituais poderão ser preditoras da variação pluricêntrica do português, isto é, que metáforas conceituais poderão estatisticamente predizer ou o português europeu ou o português brasileiro. Passo então ao ponto inicial de background cultural e emocional. E começando por alguns dados mais diretos e relacionados com as 3 emoções em estudo. São diferentes emoções, desde logo. Raiva é uma emoção considerada como das emoções mais básicas. Orgulho é uma emoção mais social, considerada como uma emoção autoconsciente. Amor é naturalmente também uma emoção social. Raiva é uma emoção tipicamente negativa e orgulho uma emoção tipicamente positiva. Estas avaliações positivas e negativas podem variar de cultura para cultura. Pretendemos então mostrar como e até que ponto as emoções, e neste caso estas 3 emoções distintas, também para a comparação, como e até que ponto estas 3 emoções são sensíveis à variação social, são sensíveis a influências culturais. Alguns estudos que têm sido desenvolvidos nesta perspectiva mais cultural de análise de emoções vêm ora da psicologia social, ora da linguística cognitiva. Alguns estudos que procuram mostrar como a cultura influencia a conceitualização das emoções. Alguns dados culturais aplicados às nossas culturas portuguesa e brasileira. Quando comparamos culturas,
essa comparação baseia-se em determinados fatores, em determinados parâmetros. E há a possibilidade de medir o grau dessas dimensões culturais. Eu trago aqui os resultados de um grupo de investigação na área dos estudos da cultura, um grupo de antropologia, de sociologia da cultura, liderado pelo investigador bem conhecido Hofstede, que desenvolveu estudos comparativos culturais aplicados a muitos países e que mediu o grau de determinadas dimensões nesses estudos culturais. Em particular, o grau de coletivismo de uma cultura, coletivismo ou individualismo versus individualismo, e o grau de tolerância dessa cultura. Outras dimensões foram também medidas e vamos ver já os resultados aplicados às culturas portuguesa e brasileira. Em particular, esta primeira dimensão é considerada como reveladora de diferenças culturais, as outras também, mas esta em particular, o coletivismo ou individualismo, no sentido de que a identidade de uma pessoa pode ser considerada como resultante das suas realizações individuais, das suas opções individuais, do seu eu como entidade autónoma. Esta é a perspectiva de uma cultura mais individualista, ou, pelo contrário, a identidade ser aferida, a identidade de uma pessoa, a identidade das pessoas ser aferida enquanto pertença a uma comunidade, enquanto pertença a um grupo e, por isso mesmo, alicerçada essa identidade num conceito de eu interdependente. E esta é a perspectiva de uma cultura considerada mais coletivista. Sabemos que a cultura portuguesa e a cultura brasileira são ambas coletivistas. Claramente coletivistas em comparação, por exemplo, com as culturas anglo-saxónicas. A questão que aqui se coloca é saber se há diferenças de coletivismo ou individualismo entre estas duas culturas que, em termos comparativos, são ambas coletivistas. E vamos ver que há diferenças. Podemos verificar aqui, e isto está disponibilizado online, no sítio desta equipa, podemos verificar aqui o comparativo, o resultado do comparativo entre Portugal e Brasil para estas 6 dimensões culturais. E vamos nos fixar aqui exatamente nas duas que referi, o grau de individualismo, ou coletivismo, e o grau de tolerância. E a comparação feita pela equipa de Hofstede aponta para uma diferença entre Portugal e Brasil. Como podemos verificar, o índice de individualismo é maior para o Brasil, com 38 pontos, e menor para Portugal, com apenas 27 pontos. Então, o resultado aponta no sentido de a cultura brasileira ser um pouco mais individualista em comparação com a cultura portuguesa, um pouco mais coletivista. Relativamente ao outro fator da tolerância, o resultado da comparação dá-nos esta diferença, um pouco maior, de 59 pontos para o Brasil e apenas 33 pontos para Portugal. E, portanto, uma diferença de tolerância
entre as duas culturas, no sentido de a cultura portuguesa ser um pouco mais restritiva, menos tolerante, e a cultura brasileira ser mais tolerante. Eu gostaria de chamar a atenção para o facto de que devemos tomar estes resultados com alguma cautela, sobretudo porque eles foram alcançados na base de inquéritos, e esses inquéritos foram desenvolvidos nos anos 80. Ora, dos anos 80 até ao momento em que vivemos, mudanças houve nas duas culturas, em particular na cultura portuguesa, mas também na cultura brasileira, mas eventualmente mais acentuadas essas mudanças na cultura portuguesa. Daí também termos que tomar com algum cuidado os resultados destes trabalhos. De qualquer forma, se atendermos a dados que têm sido recolhidos por estudiosos da cultura para os dois países, os resultados ou os indicadores vão no mesmo sentido. Eu faço referência a estudos que têm sido feitos sobre quais os traços fundamentais da cultura portuguesa, e refiro aqui um trabalho recente de Miguel Real, 2017, uma obra que pretende ser uma obra de síntese e de divulgação de características da cultura portuguesa, e Miguel Real, reiterando os resultados de outros estudiosos da cultura portuguesa, aponta como traços identitários da cultura portuguesa características como gregarismo, generosidade, solidariedade, companheirismo, cultura do diálogo, autossacrifício, ou seja, características coletivistas, claramente coletivistas. Em relação ao Brasil, trago também um dado que é do conhecimento geral, esta característica da cultura brasileira de uma expressividade maior do ponto de vista emocional. O povo brasileiro como um povo emotivo, no sentido de que expressa com maior naturalidade as suas emoções. E lembro aqui os trabalhos clássicos de Buarque de Holanda e de Gilberto Freire, e os trabalhos mais recentes da antropóloga Cláudia Barcelos Rezende, coautora de uma obra, A Antropologia das Emoções, ou do sociólogo Alberto Carlos Almeida, nesta obra A Cabeça do Brasileiro. Bom, são hipóteses, são dados que nós, linguistas, podemos ter como ponto de partida e verificar se os resultados da análise linguística vão ou não neste mesmo sentido. A hipótese de trabalho aqui da área dos estudos da cultura aponta então no sentido de que a cultura portuguesa é um pouco mais coletivista do que a brasileira, e a cultura brasileira um pouco mais individualista do que a cultura portuguesa. E estas diferenças vão ter influências na conceptualização, na expressão, na experienciação das emoções e, no caso, das três emoções em análise. Relativamente mais recente, que procura estudar a variação do significado em toda a sua plenitude, em toda a sua linha, e também o significado da variação, isto é, a representação mental da própria variação linguística. Alguns trabalhos, coletâneas de estudos, aqui também um contributo
meu, no sentido de ter coligido alguns estudos numa obra coletiva dedicados particularmente ao fenómeno das línguas pluricêntricas. E também o contributo da psicologia social das emoções, e em particular o método desenvolvido nesta obra de 2013, conhecido como o modelo GRID, ou método componencial de análise das emoções. Passo agora à metodologia, aos métodos específicos de análise destas três emoções que referi. Falarei sobre o corpus e os métodos utilizados para estes dois estudos empíricos complementares, um sobre os traços destas três emoções, conceituais, culturais, linguísticos, e outro sobre o impacto da metáfora na conceitualização das emoções. Uma metodologia baseada no uso, dados extraídos de um corpus de blogs, que apresentarei já de seguida, uma análise qualitativa de traços, que consiste na anotação manual das ocorrências coligidas no corpus das três emoções, com base em fatores semânticos pragmáticos e socioculturais, uma análise baseada em perfis, os tais perfis conceituais e socioculturais das três emoções, e esta análise qualitativa, que é sempre a análise que mais tempo consome, é complementada com uma análise quantitativa, estatística, multivariada, em que aplico dois métodos multivariados específicos, a chamada análise de correspondências múltiplas e a regressão logística, que são métodos exploratórios e confirmatórios. A análise de correspondências múltiplas é um método exploratório que nos vai mostrar, perante a base de dados e as anotações feitas de centenas de ocorrências destas emoções, a existência de determinados clusters. E a regressão logística, uma análise, um método confirmatório de preditores, eventuais preditores, neste caso da variação português-europeu, português-brasileiro. Um corpus de blogs, portugueses e brasileiros, 2013-2015, e porquê blogs? Porque são interessantes, são úteis para a análise das emoções. As emoções brotam mais naturalmente nestes discursos, neste registro dos blogs. Nós procuramos fazer uma seleção de blogs comparáveis, desde logo, mas blogs também que versam estas temáticas mais sensíveis para as emoções, amor, política, futebol, cinema, e de registros comparáveis e predominantemente mais coloquiais, mais informais. Deixamos de lado blogs literários ou blogs muito filosóficos. Fizemos um levantamento de 610 ocorrências de 5 nomes da emoção raiva. Raiva, fúria, ira, cólera e irritação. 488 ocorrências de 2 nomes da emoção orgulho, orgulho e vaidade, e 680 ocorrências de 2 nomes da emoção amor, amor e paixão. Fizemos uma análise apenas de nomes. É uma análise incompleta, dir-se-á, mas porquê nomes? Porque entendemos que o nome é um indicador talvez mais direto, mais robusto da conceitualização das emoções. Evidentemente que as emoções também se expressam por outras classes, verbos e adjetivos,
mas tivemos que optar, porque não há tempo, não houve tempo para analisar todas as categorias, e esta opção é uma opção justificada pela razão que acabei de referir. Aqui temos o mapa ou o conjunto dos traços semânticos, pragmáticos, de análise da emoção de raiva. E procuramos identificar estes traços com base em estudos de Cavexas e outros, já existentes na literatura, e com base, naturalmente, também, e muito em função disso, da observação do uso dos 5 nomes de raiva que referi. Estes traços estão aqui distribuídos pelos principais argumentos do evento da raiva. Estão em inglês, os estudos, um ou outro, um já está publicado, não sobre raiva, mas sobre orgulho, e as publicações estão em inglês, e por isso peço a vossa compreensão para a apresentação aqui em inglês destas partes. 4 argumentos, 4 elementos importantes no frame de raiva. O emoter, isto é, aquele que experiencia a emoção de raiva. O tipo, se é o falante, se não é o falante, masculino, feminino, etc. O seu engajamento, o grau de agressividade, se tem ou não tem controlo, e, particularmente, o seu comportamento. Se exprime violência, se essa violência é física, ou é verbal, ou é de gestos, ou, pelo contrário, irritação, ou a sua expressão é mais do tipo social, ou é autodepreciação, ou se não tem a expressão identificável nenhuma. Um outro argumento importantíssimo do frame de raiva, como de qualquer outra emoção, é a causa. A identificação da causa, se é um comportamento imoral, se é uma qualidade intrínseca, se são sentimentos, se é um evento, se é doença, se é trabalho, se é falta de alguma coisa, se é um objeto inanimado, etc. Se a causa configura uma violação de normas, sim ou não, se configura uma injustiça, se afetação do experienciador, dos outros, de toda a gente, se é predizível, sim ou não. O responsável por esta emoção e a sua identificação, o seu estatuto social, a intenção e a sua participação, e o destinatário, o recipiente, aquele que recebe a emoção, para quem o experienciador dirige a emoção. Normalmente o responsável e o receiver, o recipiente, são o mesmo participante, mas podem não ser. E aqui também características, quem é, o seu estatuto, o seu comportamento, se participa, se não participa, e finalmente a avaliação da emoção de raiva, se é positiva, negativa ou neutra. Aqui temos alguns exemplos da anotação que fizemos dos cerca de 700 exemplos coligidos no corpus dos 5 termos de raiva. Não vamos aqui ter tempo para ver os detalhes, mas, sei lá, do género. O primeiro exemplo: o João saiu desvairado, vermelho como um pimentão, a bufar e a praguejar como nunca ouvira. Suava em bicas, gesticulava dando murros no ar, pontapés nos pneus, em profunda cólera. Fomos roubados. A anotação de violência, a expressão, o comportamento, a expressão do experienciador de alguma violência física, de gestos e também verbal, de um grau elevado de agressividade, de potencialmente algum controlo. A causa para esta emoção de raiva foi
uma violação de uma norma, o roubo. O responsável aqui não está identificado, responsável e recipiente serão o mesmo e a avaliação é negativa. Bom, e outros exemplos em que, por exemplo, podemos ter uma avaliação positiva. Por exemplo, no exemplo 5, lembra-te daqueles dias em que estavas naquele inferno e não tinhas como escapar. É um contexto de violência doméstica. Agora és livre, goza estes momentos, pois são de vitória. E para seguires em frente, transforma a tua raiva em força e serás o que sempre foste, uma mulher. E aqui, uma expressão social, um grau menor de agressividade, a presença de controlo, uma violação da norma como causa da emoção. O responsável é humano, responsável e recipiente não são o mesmo, e uma avaliação, neste caso, positiva. Okay? Bom, passando agora para o mapa conceptual de orgulho. Idêntico em termos de argumentos, idêntico ao de raiva, mas com as suas especificidades. Aqui também, desde logo, o experienciador, quem é, e se o seu foco do orgulho se centra em si próprio ou nos outros. E esta distinção é fundamental. Se tem papel direto ou não, qual é a sua expressão fisiológica, reações comportamentais, ambas as expressões ou nenhuma expressão, o seu comportamento, sentir-se feliz, dominante, forte, poderoso, importante, vaidoso, show-off, etc. O grau de expressividade, o controlo e depois o elemento de causa. A causa do orgulho, se é uma realização do eu, do próprio, do indivíduo, se do outro, se tem a ver com algo possuído, se tem a ver com uma qualidade física do próprio ou do outro, ou uma qualidade mental do próprio ou do outro, ou moral, etc., ou pertenção a um grupo, ou família, ou posição social, e outras características da causa, relevância, valor, controlo, prazer nesta emoção, sucesso, responsabilidade pelo sucesso, benefício, se é um orgulho excessivo ou não, se é incongruente com padrões sociais, se viola leis ou normas, se a sua avaliação é positiva, negativa ou neutra, se é bem aceito ou mal, e a sua interconexão com outros sentimentos e emoções muito próximas, quer a satisfação, naturalmente pessoal, quer a admiração, naturalmente, relativamente ao outro ou outros. E aqui também a anotação das ocorrências que coligimos com base nestes parâmetros. Mas vou avançar porque o tempo é curto e temos que ver outras coisas. E aqui os traços semânticos de amor. Também o emoter, uma relação de harmonia ou não, a temporalidade da relação, a duração, a causa, materialidade ou não, o controle, a intensidade, o comportamento e reações comportamentais, prazer ou não, efeitos fisiológicos, atitudes emocionais e a avaliação. E aqui também alguns exemplos, em particular reações comportamentais ou atitudes, manifestações ou atitudes. Passo agora à segunda análise, aquela que provavelmente mais nos interessará, que é a análise da metáfora conceitual destas duas emoções. A emoção de amor ainda não está feita. Devo dizer que o estudo sobre amor é partilhado com a Eliana Melo, da UFMG. Estes estudos sobre raiva e orgulho
desenvolvidos cá, com a colaboração de uma bolseira, e de Amor está um bocadinho mais atrasado, e aí a colaboração de Eliana Melo. Bom, relativamente às metáforas, ao mapa de metáforas, também baseado na literatura e baseado na observação dos dados, tanto para a raiva como para o orgulho, apresento aqui um conjunto de metáforas tipo root e subtipos de metáforas. A metáfora do fluido pressurizado dentro do corpo contentor e depois ao lado determinados entailments, isto é, implicações. Um fluido a subir, quente, em pressão, uma contra-pressão, contenção, um fluido que sai fora ou uma explosão. São tudo implicações da metáfora root do fluido. Ou a metáfora do fogo, ou a metáfora de um oponente numa batalha, força da natureza ou força e o subtipo de energia, também como implicação, ou a metáfora de um objeto físico, e aqui implicações ou especializações, implicações marcadas com E, especializações com S, posse, objeto visível ou ocultado, objeto em movimento, objeto sólido, substância ou outro. Uma outra metáfora do organismo vivo, pode ser uma planta, um animal ou uma pessoa, e uma outra metáfora que muda de perspectiva, isto é, o corpo é a emoção de raiva ou de orgulho está a ser conceptualizada e comunicada enquanto o corpo é container, recipiente dessa emoção. E aqui várias partes do corpo, sejam partes externas, sejam partes internas. Mas também depois outras metáforas como doença, insanidade, loucura e uma especialização de cegueira, animal agressivo, bomba, lugar, perigo, diabo, e aqui está um corte na tabela, também ideia. Bom, alguns exemplos destas metáforas, por exemplo, senti uma raiva a crescer dentro de mim como nunca tinha sentido por ninguém, o fluido a subir, de cada vez que o meu sangue começa a borbulhar de irritação por alguma malfeitoria, o fluido quente, apesar dos flavienses e dos restantes portugueses estarem animados de uma fúria contida, o fluido em contenção, descarreguei meus sentimentos de raiva, dor e medo, explosão, para o orgulho, rebentar de orgulho, explosão, também para o orgulho, aqui um exemplo um bocadinho, talvez poético, mas é de um blog muito coloquial. O silêncio esconde o orgulho e a prece, prendo-te ao irreverente sentimento, guardo-te dentro de mim ou não, enfim, o fluido contenção, atiça a ira do espectador, a metáfora do fogo, e são clarões de orgulho e raiva, a metáfora também do fogo. A metáfora da doença, não imune aos protestos e à temida fúria das gentes, a metáfora da loucura e da cegueira, a metáfora do animal agressivo, a fera, a metáfora do oponente numa batalha, a metáfora do vulcão, a metáfora da bomba, a metáfora do oponente numa batalha e a metáfora da força física, força natural, força física. Mas também a metáfora da energia ou a metáfora de um objeto físico de posse, de um objeto visível ou ocultado, não escondeu a irritação, de um objeto em movimento, mudando de raiva, de uma substância, veneno,
ou de planta, ou de pessoa. Ok? Vamos agora ver os resultados. E aqui os resultados dos dois trabalhos, a análise dos clusters e a análise das metáforas conceituais. Eu estou a controlar o tempo. Ana Cristina, só um feedback relativamente ao tempo. Posso estar sossegado? Augusto, não se preocupe, nós somos bem flexíveis em relação a isso. Ok, obrigado. Então, vamos ver agora os resultados da análise quantitativa aplicada à análise qualitativa que acabei de apresentar. Primeiramente, os clusters, através do método exploratório da análise de correspondências múltiplas e do método de regressão logística no sentido de encontrar eventuais preditores da variação português, europeu e brasileiro, e depois, num segundo momento, a análise das metáforas. Não sei se visualizam este mapa, não dá para aumentar, mas podemos ver, sim, dá para ver, é o resultado da análise de correspondências múltiplas dos traços semânticos, pragmáticos que apresentei na anotação das cerca de 700 ocorrências de raiva, e este Multiple Correspondence Analysis, este método de análise das correspondências múltiplas, permite visualizar clusters. Nós conseguimos aqui ver 3 ou 4 clusters. À esquerda, na parte esquerda do mapa, nós estamos a ver os traços: violação de normas, sim; comportamento imoral; injustiça, yes, sim; violência. E eles estão próximos. Estes traços estão próximos, o que aponta para um cluster que nós podemos descrever como um tipo de raiva, a raiva violenta. A raiva que se exprime de uma forma mais violenta e porque tem a ver com violação de normas. Isto é, a sua causa foi violação de normas, comportamentos imorais, e o experienciador verbaliza, manifesta, exprime a sua raiva de uma forma um pouco mais violenta, tendo em conta essas causas. Um cluster, podemos ver do lado direito do mapa um outro cluster, em que, vejam, é claro este cluster, em termos de oposição ao anterior, porque injustiça e violação de normas, não, no. E, juntamente, temos o traço de irritação. Aqui embaixo, complain, o traço da irritação, juntamente com não configuração de violação de normas, não injustiça, uma avaliação até positiva. Temos também o traço de objeto inconveniências como causas desta raiva, e podemos dizer que estamos perante um segundo cluster que podemos classificar como a raiva do tipo irritação. Irritação por inconveniências, irritação por causas que nós não podemos controlar e que podem ter diferentes formas de inconveniências e estarem configuradas até em objetos não animados. Temos um terceiro cluster na parte inferior esquerda, em que temos os traços expressão social, a manifestação desta raiva,
temos os traços, o responsável por esta raiva é a família, comportamento de pessoas da família, ou é até a pessoa amada, não é? Lover, o que aponta para um outro cluster, um terceiro cluster, que nós podemos classificá-lo como uma raiva do tipo mais social, não é? Em que o experienciador manifesta socialmente a sua raiva, e essa raiva tem a ver com comportamentos de pessoas conhecidas, de pessoas próximas. Ele reage socialmente nesta emoção que experimenta de raiva a comportamentos que o desiludem porque foram tomados por pessoas muito próximas. E há ainda um quarto cluster que está afastado de tudo, que é a raiva que se manifesta pela autodepreciação. O próprio experienciador dessa raiva sente raiva porque tem este sentimento de autodepreciação. Bom, estes clusters que o método de análise de correspondências múltiplas permite verificar, e agora a questão é como se distribuem as duas variedades relativamente a estes clusters. O mapa aqui dá alguns indicadores, dá 2 indicadores. Em primeiro lugar, o português europeu, European Portuguese, e o português brasileiro, BP, estão muito próximos. O que quer dizer que as diferenças não são grandes. Mas, por outro lado, também há aqui a manifestação de algumas diferenças, porque o português europeu está mais do lado esquerdo, desta linha vertical, e, portanto, mais próximo do cluster da raiva violenta e da raiva expressão social, e o português brasileiro um pouquinho mais próximo da raiva irritação. Aqui sim, o método de regressão logística é mais robusto em termos de preditores. Estão aqui marcados a negrito quatro preditores de português europeu e de português brasileiro. O português europeu está aqui anotado com o valor 1, isto é, com valores positivos. Portanto, os valores positivos, se tiverem um valor P significativo, predizem português europeu, e os valores negativos, 0, valores negativos, predizem o português brasileiro. Ora, reparem, a regressão logística mostra que controlo do experienciador da raiva tem um valor positivo, prediz português europeu, e a expressão social da raiva também prediz português europeu. Ao passo que o objeto não animado, a inconveniência, ou próximo da inconveniência como causa da raiva, prediz português brasileiro, e uma avaliação positiva prediz português brasileiro. Bom, vamos agora ver os resultados para orgulho. Aqui o mapa é mais claro. Temos 2 clusters perfeitamente distintos, perfeitamente claros. Do lado esquerdo temos um conjunto de traços centrados no self. O foco do orgulho é o eu próprio, o sucesso do eu, a avaliação negativa desse orgulho, e do lado direito temos o orgulho dirigido ao outro, orgulho pelo outro, orgulho combinado com admiração, a responsabilidade do outro, o sucesso do outro, família um bocadinho afastado, mas à direita e não à esquerda, e portanto temos aqui 2 clusters, o orgulho centrado no eu, dirigido para o eu, e o orgulho pelo outro como segundo cluster. Aqui o mapa não é claro em termos de orientações de uma variedade para um cluster ou para outro. Há uma aproximação um bocadinho maior
mas mínima, do português brasileiro ao cluster da esquerda e do português europeu. Aqui as letras estão colocadas de uma forma que podem não mostrar isso, e do português europeu ao cluster da direita do outro, mas vamos ver os resultados da regressão logística, e a regressão logística aponta aqui 3 preditores. Tudo o resto não é preditor, não é? Há 3 preditores que são assinalados a negrito, pertence a grupo e família com o valor negativo menos 1. Agora o português europeu é 0, portanto é de valores negativos, e os valores positivos são para português brasileiro. Então, temos 2 preditores de português europeu, pertence a grupo e família, como causa do orgulho, e temos um preditor de português brasileiro, que é a relevância da causa, centra-se no experienciador, isso é preditor de português brasileiro. Bom, estamos com resultados que daqui a bocadinho vamos interpretar em termos culturais de coletivismo, individualismo e outros fatores. Aqui os resultados para amor, 3 clusters também relativamente nítidos. O cluster marcado em baixo a amarelo é o cluster de paixão, com mais traços, um aglomerado de traços. O cluster da parte superior marcado a azul é o amor mais sexual, e o cluster à direita marcado a verde é um amor um pouco sofrido, da passividade, do sacrifício, não controlo, não prazer, ok? Um outro cluster de amor. E aqui o mapa é relativamente claro em termos da orientação das variedades. O português brasileiro mais virado para o amor-paixão e o português europeu mais virado para o amor-sofrimento. E aqui a regressão logística não é tão clara. Há 2 preditores, de português brasileiro apenas, todos os outros não têm valor significativo, mas que apontam num sentido de o português brasileiro estar mais associado com o amor-paixão. Vamos agora aos resultados da análise das metáforas. E aqui temos as frequências absolutas e relativas dos usos metafóricos que encontramos. Reparem, para raiva e para orgulho, amor ainda não está feita a análise, temos o número de ocorrências na primeira coluna, kids, depois temos o número de usos literais e o número de usos metafóricos. Analisamos apenas a metáfora, não analisamos a metonímia, mas na conceptualização figurada das emoções, metáfora e metonímia acompanham-se, configuram a metafetonímia muitas vezes, e verificamos que há uma frequência maior, largamente maior, de usos metafóricos no caso de raiva, nas 2 variedades, mas curiosamente no caso de orgulho há uma frequência maior de usos metafóricos no português europeu, mas não no português brasileiro. Bom, estes são os resultados em termos de frequências, e aqui os resultados em termos de cada uma das metáforas conceituais. Eu assinalo aqui a negrito azul as diferenças entre as 2 variedades. Vejam, por exemplo, que, é claro que há muitas semelhanças, mas vejam, por exemplo, que a metáfora do fluido explodindo é mais frequente no português brasileiro. 33 em 54 para 15 em 62 no português europeu. A metáfora da insanidade é mais saliente no português brasileiro, a metáfora do animal agressivo mais saliente no português brasileiro, a metáfora do oponente numa batalha mais saliente no português brasileiro, e a metáfora da raiva como objeto físico, visível, em movimento, mais saliente no português brasileiro. A metáfora do corpo como container da raiva, um pouco mais saliente no português europeu. E aqui não dá para... Aqui é uma floresta de traços, mas o que este mapa
traz é a associação destas metáforas aos clusters. E o que ele mostra é que as diversas metáforas conceituais convergem para o centro do mapa, o que quer dizer que não há muitas diferenças. Não parece haver muitas diferenças. Uma visualização mais micro, que não dá para ver aqui à distância, permite verificar que as metáforas mais fisiológicas do corpo contentor, do fluido, estão mais associadas à raiva violenta e à raiva expressão social. Mas aqui sim, aqui os resultados já são reveladores. É a regressão logística que nos mostra que há 4 metáforas preditoras. E olhem para os números negativos predizem português brasileiro, os números positivos predizem português europeu. A metáfora do fluido fora, que se manifesta fora do corpo, out, é preditora de português brasileiro. O mesmo para a metáfora da insanidade e para a metáfora do objeto visível e para a metáfora do oponente numa batalha. São as 4 metáforas que são preditoras de português brasileiro. Todas as outras não são estatisticamente preditoras, mas estas são, e são resultados interessantes. Estas 4 metáforas perfilam a regulação mal sucedida ou não tentada do experienciador sobre a sua raiva, e isto está em sintonia com a cultura mais individualista do Brasil. Estas metáforas perfilam também a grande intensidade da raiva, em sintonia também com a cultura mais individualista da sociedade brasileira, uma tendência em comparação com a cultura portuguesa, mas no Brasil esta tendência é para a manifestação livre e aberta das emoções. E estas 4 metáforas perfilam também uma expressão externamente mais perceptível da raiva, em sintonia, novamente, com a cultura mais individualista do Brasil, mais tolerante à manifestação de emoções intensas e negativas, como é o caso da raiva. Vamos agora ver os resultados para o orgulho e para cada uma das metáforas, e vejam também as frequências relativas das metáforas, assinaladas aqui a negrito e a azul. A metáfora do fluido mais saliente no português brasileiro, novamente a do oponente numa batalha mais saliente no português brasileiro, do objeto físico também mais saliente no português brasileiro, e notem um resultado muito claro: o orgulho conceitualizado como pessoa, e depois vamos ver como pessoa honrada e como pessoa reta, como pessoa direita, como pessoa positivamente avaliada, é muito mais saliente no português europeu. Aqui não há diferenças, isto em termos de frequências absolutas. São resultados que valem pouco, valem muito mais os resultados de estatística multivariada que vamos ver. E aqui, sim, nós podemos ver uma distribuição interessante das metáforas que se associam mais ao cluster do orgulho centrado no eu, orgulho-vaidade, não é? À esquerda, metáforas como do objeto visível, da pessoa mas negativamente avaliada, do objeto valioso, do oponente numa batalha, e depois metáforas que se associam ao cluster do orgulho mais virado para o outro, do objeto de posse, da pessoa positivamente avaliada, que se associam mais ao cluster da direita. E agora vejam os resultados da regressão logística. E há aqui uma metáfora que é preditora de português europeu. A metáfora do orgulho conceitualizado como uma pessoa correta, uma pessoa honrada.
a única metáfora preditora de uma variedade, neste caso, o português europeu. No português europeu, o orgulho está metaforicamente associado à honra e à dignidade e ao orgulho pelo outro, o que está em sintonia com a cultura mais coletivista de Portugal. Há estudos que mostram que culturas de honra, culturas para as quais a honra seja um elemento importante, são tipicamente coletivistas, o que está em sintonia, e em culturas de honra o orgulho tende a ser visto negativamente. E por isso mesmo, não abertamente expresso, mais internamente vivido, mais internalizado do que expresso externamente. Bom, conclusões. Estes estudos mostram que existe variação cultural dentro de uma mesma língua na conceptualização das emoções, mostram também a importância da metáfora nesta variação, mostram a influência destas dimensões culturais, como coletivismo versus individualismo, honra ou outras, nesta variação. O português europeu e o português brasileiro são semelhantes na conceptualização destas três emoções, encontramos os mesmos clusters, as mesmas metáforas, mas há diferenças. Essas diferenças são muito subtis, mas existem. Essas diferenças são culturalmente determinadas e são diferenças que se exprimem em termos de saliências, proeminências, clusters mais salientes ou metáforas mais salientes. Relativamente à raiva, o português europeu está mais associada à raiva violenta, resultante de comportamentos imorais ou da violação de normas, o que combina com uma cultura mais coletivista, ao passo que o português brasileiro está mais associado à raiva tipo irritação, resultante de inconveniências, o que está em maior sintonia com uma cultura mais individualista, como a cultura brasileira. 4 metáforas que se mostraram preditoras de português brasileiro e que acabamos de ver, e comparando os dois estudos, as duas análises, a análise de clusters e a análise das metáforas, nós vemos aqui uma correlação no português brasileiro entre raiva tipo irritação mais saliente no português brasileiro do que no português europeu, em correlação com uma raiva menos regulada e mais aberta, e esta característica é-nos dada metaforicamente. Esta correlação aponta igualmente, quer de uma parte, quer da outra, para um relativamente maior individualismo da cultura brasileira em comparação com a portuguesa. Quanto ao orgulho, o português brasileiro mais orientado, mais associado para o orgulho orientado no eu, orientado para o eu, centrado no eu, o que está em sintonia com uma cultura mais individualista, e o português europeu, um orgulho mais centrado, mais orientado, mais focado no outro, em sintonia com uma cultura mais coletivista. A análise das metáforas mostrou uma metáfora preditora de português europeu, o orgulho como pessoa honrada, como pessoa correta, metaforicamente perfilado o orgulho como pessoa honrada, o que combina com uma cultura mais coletivista, e também esta correlação entre o resultado da análise de clusters, o orgulho orientado para o outro, mais associado ao português europeu, e o resultado da análise das metáforas, o orgulho honra, o orgulho menos abertamente expresso, e os dois resultados apontam para um maior coletivismo do português europeu. Quanto ao amor, a análise feita apenas ainda só em termos de clusters, o português brasileiro mais associado ao amor apaixonado, isto é, ao amor que coloca mais ênfase na emoção do que na própria relação, o que está em sintonia com uma cultura mais individualista, e o português europeu
mais associado a um ideal romântico de amor, ao amor sofrido, bem expresso na literatura portuguesa, neste amor que é um fogo que arde sem se ver, que nós muito bem conhecemos e que se combina com uma cultura, está em sintonia com uma cultura um pouco mais coletivista. Conclusões mais teóricas e metodológicas. A confirmação da hipótese de que as emoções são socioculturalmente construídas e estes estudos trazem alguma evidência intralinguística, isto é, de variação pluricêntrica dentro de uma mesma língua sobre esta hipótese. A confirmação também da hipótese do impacto forte da metáfora na variação linguística e cultural das emoções e uma perspectiva a desenvolver relativamente aos estudos cognitivos da metáfora, no sentido de entender a metáfora não apenas como um mecanismo criativo de estruturação do pensamento, que o é, mas também como um fenómeno social e culturalmente situado, a metáfora situada, que abre caminho e justifica plenamente uma abordagem variacionista da metáfora. Metodologicamente, este método baseado em perfis e esta metodologia multivariada oferece hipóteses mais realistas e científicas, no sentido de falsificáveis, para a identificação, para a classificação, para a interpretação das metáforas das emoções, o objeto do nosso estudo, e da metáfora em geral. As referências e muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, Augusto, pela sua palestra, muito interessante, muito bem documentada e comprovada, tanto qualitativa quanto quantitativamente. Nós só temos a agradecê-lo. Você pode, se você quiser, você pode interromper a sua apresentação, Sim. Ou seja, clicar em terminar, né, ou parar de apresentar, para que você também possa nos ver. Ok. Sim. Não é? Parar de apresentar e você não passa a também ter a oportunidade Muito bem. de ver os participantes, não é? Muito bom, Sim. Augusto. Parabéns e estamos muito felizes com a sua fala. Várias expressões aqui de agradecimento e de elogios. Chegou a hora das perguntas. E Muito nós bem. estamos abrindo, né, para que aquelas pessoas interessadas nesse momento possam expressar, por acionarem os seus microfones, a pergunta ao professor. Realmente é um silêncio inicial. Mas, aí quando eu começo, as pessoas começam a perguntar algo que não ficou claro para mim. Talvez foi uma questão da palestra e eu tenho que ficar autorizando a entrada das pessoas. Esses dados, Augusto, foram coletados através de questionários, através de entrevistas? Como foi feita a coleta? Através do corpus. Portanto, estes dados baseiam-se exclusivamente numa análise de corpos. Houve aqui dois momentos, a coleção de blogs, um corpus construído por nós, aqui com uma bolseira, nós chamamos bolseira, vocês chamam becária, ou bolsista, becária em espanhol. O bolsista. Uma bolsista contratada para o projeto das emoções e foi construído um corpus de blogs portugueses e brasileiros para esta análise. Portanto, o dado empírico é exclusivamente de corpus. De corpus, E mais especificamente, informações retiradas desses blogs. Sim. As ocorrências, portanto, os nomes das três emoções, de raiva, orgulho e amor, todas as ocorrências que nós encontramos no corpus. Ótimo. Sim, agora me recordo que houve um slide onde você falava do blog. Sim. Sem dúvidas. Na semana
passada, ou na anterior, nós tivemos o professor David Ritchie aqui. Eu não sei se você teve a oportunidade de estar entre nós nesse dia. Não, Ele infelizmente não. falou de outras alternativas à compreensão da metáfora, que talvez colocasse em xeque algumas questões ligadas à metáfora conceptual. Ele, em outras palavras, estava dizendo o seguinte, que a metáfora conceptual, de certa forma, ingessa, sempre prevê esse mapeamento, essa analogia entre dois domínios de naturezas diferentes. E a proposta dele era justamente que as pessoas, ao conversarem, elas estão trocando muito mais do que informações com base num código, mas elas estão interpretando e reinterpretando e já se colocando à frente do que vão dizer a seguir. Então, quer dizer, tem todo um trabalho, né, de diferenciação e de, digamos assim, uma proatividade, né, nessa questão das interações linguísticas. E ele estava justamente mostrando que, às vezes, uma análise mais aberta, que vai para além do construto proposto por Lakoff Johnson, pode revelar alguns aspectos interessantes em relação a como essas metáforas são construídas. Então, ele mostrando que, às vezes, a própria história de vida do falante, a situação pela qual ele atravessa naquele momento, né, as angústias, enfim, e outros problemas que ele pode estar experienciando, podem também estar incorporados nessa questão de fazer emergir a metáfora, né? O que você diria nesse respeito, Augusto? Será que teríamos, talvez, outros modos de analisar, que não apenas pela teoria de Lakoff? Sim, sem dúvida. É uma questão muito pertinente e é uma questão em aberto na discussão atual sobre a metáfora. Há uma certa tensão, diria mesmo um certo conflito entre a concepção de metáfora conceptual e a concepção de metáfora situada. Eu creio, e é a minha experiência de análise empírica, quando nós temos um suporte empírico de corpos ou experimental, o suporte pode ser experimental e esta análise que eu apresentei pode ser complementada com uma análise experimental. Mas quando nós temos um suporte empírico e fazemos uma análise baseada nos dados, neste caso de um corpus, esse conflito ou essa tensão desaparece. Porque as metáforas que analisei no corpus são metáforas situadas. Situadas no texto, situadas no discurso, situadas na cultura. É claro que nós também estivemos atentos a factos como, por exemplo, por isso é que introduzimos esses elementos na classificação dos fatores, saber se a identidade social do falante tem um papel ou não tem. Sim. Não encontramos peso, não encontramos influência nesses fatores um pouco mais sociais de identidade do falante, se é homem, se é mulher, se é de um estatuto social A, B ou C, mas, sim, encontramos aqui fatores de ordem cultural que têm peso. Ou seja, as metáforas conceituais que foram aqui analisadas estão perfeitamente situadas na cultura das pessoas que participam nestes blogs. Caso não estivessem, nós não teríamos encontrado estas diferenças que são culturalmente colocadas, não é? Por isso, diria que percebe-se, e a própria literatura da linguística cognitiva tem feito desenvolvimentos, e é bom que isso aconteça no sentido de
passar de uma perspectiva mais psicológica, universalista até da metáfora, para uma perspectiva mais discursiva, mais situada, e neste caso mais cultural, da metáfora. Este estudo posiciona-se numa perspectiva bem mais discursiva, bem mais cultural da metáfora do que na perspectiva que define um pouco mais os estudos iniciais, ou a fase inicial, digamos, se quisermos, a versão padrão da teoria da metáfora conceitual, que é um pouco mais psicológica e universalista. Sim. Eu mesma estou desenvolvendo estudos com base na metodologia da Lynn Cameron sobre as metáforas sistemáticas. Então, embora eu não despreze o arcabouço cognitivo, porque, na realidade, eu acredito piamente que há uma inter-relação constante, uma via de mão dupla entre cognição e discurso e cognição, então não podemos deixar de fora a cognição, mas, com certeza, acho que abordagens como, por exemplo, a análise da trajetória dos veículos metafóricos no discurso, traz informações, ou traz, digamos assim, determinados recursos para se analisar a emergência de metáforas, que poderiam passar despercebidos por uma análise meramente Lakofiana, digamos assim, da coisa, não é? Mas eu entendi o seu ponto, Augusto. Eu vi que vocês estão preocupados com a emergência da metáfora no discurso. Exatamente. Sim. Do ponto de vista sociológico mesmo. Muito bom. Gente, mais alguma pergunta? Claudete tem uma pergunta. Claudete, por favor, poderia ligar o seu microfone e falar diretamente? Oi, Ana Cristina. Olá. Augusto. Olá. Fiquei curiosa, eu vi o rigor metodológico da pesquisa e fiquei curiosa para saber o software que foi usado para a análise estatística. Exatamente. O software foi do programa R. Numa fase inicial, o SPSS, mas o SPSS tem limitações relativamente à visualização dos dados. Por exemplo, os mapas que apresentei. Então, o programa R. Augusto, poderia digitar o nome do programa aí no chat para nós? Conhece mesmo assim, no mundo da estatística, porque é um programa utilizado em várias áreas de análise quantitativa, na biologia, enfim, várias áreas, na psicologia muito, e na linguística. Aliás, há estou a ver duas obras do Stefan Gries e da Natalia Levchina sobre a aplicação do programa R. É mesmo assim, programa R. É um programa estatístico de aplicação do programa R à linguística. Eu sugiro vivamente estas duas obras de Stefan Gries e de Natalia Levchina. A de Natalia Levchina é provavelmente mais recente, 2014, publicada por De Gruyter Mouton. Muito bom, isso é uma informação muito valiosa para os nossos alunos, porque muitas vezes a gente tem se apegado ao Atlas TI, mas ele, além de ser muito caro, ele muda muito de versão. Não sei se é o caso do programa R também, mas o Atlas está na 8ª versão e ninguém sabe onde é que vai parar. Sim, o programa R também tem versões, mas é gratuito. Dizer também que a fase inicial, ou a base, digamos assim, de recolha dos dados, pode ser perfeitamente feita em Excel ou em Access. Ou seja, nós podemos construir a base de dados em Excel ou em Access e depois facilmente transferir a base Access ou Excel para o programa R. Ótimo. Agora, qual é aqui a dificuldade? A dificuldade de programação estatística, não é? A dificuldade de programação estatística para o programa R.
Mas, bom, enfim, isso exige um determinado conhecimento de estatística. determinado conhecimento estatístico, sim. Sim, de análise multivariada. Sim. Mas talvez com o auxílio de um expert da área, num outro departamento, né? Numa parceria, no caso, o doutorando ou mestrando possa ser auxiliado nesse momento. Sem dúvida. E é o caso aqui em Braga. Tivemos a ajuda, porque nós em linguística, infelizmente, não temos formação sólida em estatística, é uma lacuna das nossas formações mais humanistas, mas a ajuda, a colaboração de colegas da psicologia. Os psicólogos trabalham muito com estatística, os linguistas também, alguns, não é? Sociólogos, e, portanto, há sempre esta possibilidade de interação interdisciplinar, não é? Com certeza. Eu lembro que na minha tese, ainda bem que eu peguei um orientador que era muito, muito especialista em estatística. Ele me dava o insight que eu precisava ter na hora de comentar os resultados. Porque é importante, se você não tem esse insight, você fica meio perdido, você não sabe o que aquele dado está te dizendo. Não é? Mas com essa ajuda, eu fui capaz, então, de fazer a análise não apenas qualitativa, mas também a quantitativa. Foi muito útil. Vocês, muito bom. Claudete, você teria mais algo a acrescentar ou está satisfeita? Eu estou satisfeita. Eu acabei achando um book que coloquei aqui. Ela já colocou, sim. Programa R para Linguística. Eu vi o link. E aí já colegas aqui do lado. Me sinto muito honrada por ter assistido essa palestra. Muito bom. Mais alguma outra pergunta? Sim. Duas ou três? Pois não? A Márcia? Professor, é a Clara. É a Clara, tá. Ótima palestra, gostei bastante da metodologia adotada. Eu gostaria de perguntar como se deu a escolha dessas 3 emoções para análise e por que elas foram as mais, que você considerou mais importantes. Obrigada. Bom, sim. A escolha teve a ver com fatores mais pragmáticos e menos pragmáticos, e aqui pesaram mais os pragmáticos, ou seja, e são fatores que também presidem nas nossas escolhas, porque temos sempre que escolher, não podemos fazer tudo de uma vez só. Fatores pragmáticos deste género. Visualização de blogs, uma visualização aleatória de um conjunto de blogs e verificar, em termos de emoções, quais as que posso encontrar com mais frequência. Portanto, este é um fator pragmático. Um outro fator pragmático é a literatura existente. Se um dos objetivos é mostrar que, apesar de as emoções serem fenómenos perfeitamente biológicos, base clarissimamente biológica, e de vários estudos, sobretudo da psicologia, apontarem para o facto de esta base biológica das emoções poder justificar reações, manifestações, em experiências, no fundo, gerais, comuns a diferentes culturas e a diferentes línguas. E, portanto, a hipótese de um certo universalismo mais radical ou mais moderado. Se a nossa hipótese é tentar mostrar uma perspectiva diferente desta, isto é, mostrar que os fatores culturais são importantes e, sobretudo, que para mostrar a influência dos fatores culturais não precisamos de fazer estudos interlinguísticos, de comparação entre línguas diferentes, podemos também mostrar essa influência dentro da mesma língua, então fomos escolher aquelas emoções que têm
uma base, um background maior na literatura, para confrontar os resultados. Não é? Raiva é das emoções com mais estudos, provavelmente. Orgulho é uma emoção em contraponto ao de raiva, porque são emoções diferentes, distintas. Não é? Orgulho é uma emoção mais consciente, orgulho tipicamente positivo, raiva tipicamente negativo, portanto, termos contrapontos, e amor, bom, pela importância desta emoção-sentimento, portanto, são essas as razões. Depois também, um outro fator, talvez pragmático, Cavexas fez importantíssimos estudos sobre estas três emoções, um dos seus primeiros trabalhos, de 86, é dedicado a estas três emoções, e aqui o que se pretende é, Cavexas não desenvolveu análise quantitativa, apenas qualitativa, o que se procurou foi também testar as hipóteses com análise quantitativa multivariada dos dados. Mas outras emoções podem ser analisadas e espero ter possibilidades, financiamento, que é necessário também para a contratação de bolsistas, para fazer o estudo de outras emoções. Tá bom. Muito obrigada. Temos uma pergunta da Lia Neri. Ela não está podendo usar o microfone, mas ela tem uma curiosidade que gostaria que você respondesse, Augusto. Ela pergunta, professor, você tem observado as conceptualizações das emoções no período... No período? Pandêmico, no período da pandemia. Não. Isso foi 2013, 2015, mas neste momento há um estudo que partilho com duas colegas espanholas, Manuela Romano, da Universidade Autónoma de Madrid, e Maria José Cuenca, da Universidade de Valência, Espanha também, e estamos a trabalhar sobre metáforas e símiles do Covid, do coronavírus. Pronto. E aqui não estamos o nosso corpus é a web. Desde fevereiro, os limites temporais, fevereiro, julho, na web estamos a recolher metáforas e símiles, isto é, comparações figurativas, em que o termo ou o domínio origem é vírus ou o domínio-alvo é vírus. Portanto, vírus e coronavírus, quer como domínio origem, quer como domínio-alvo. Mas pronto, ainda estamos na fase inicial medial. Ainda não temos resultados. Ótimo. As pesquisas continuam, né, Augusto? Sim. Para nós é sempre um motivo para pesquisar, não importa que situação seja essa ou que objeto seja esse. Muito bom. Simone, você gostaria de falar a sua pergunta, Simone, ou está com problemas no microfone? De falar, né? Pronto, ela vai falar, Simone. Simone, pode falar. Oi, professor Augusto. Sim, olá, Simone. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Em relação a essa questão, né, das metáforas situadas, é algo que eu já venho pensando, né, assim, como pensar, né, essa inter-relação entre as metáforas situadas no discurso e as metáforas conceptuais. Então, como mensurar, a partir de que momento, né, elas passam a ser, né, situadas ali no discurso. Essa diferenciação eu me pego ainda me batendo e eu gostaria de ouvi-lo
Sim. Relacionado com a questão de há pouco, esta tensão teórica e metodológica entre a metáfora conceitual e a metáfora situada. A minha resposta, com base na experiência destes estudos, é mais metodológica e é a seguinte. Se nós queremos desenvolver um estudo baseado no uso, e queremos mesmo fazer isso, nós estamos no terreno, nas águas, passando a metáfora, da metáfora situada. Certo? Portanto, ao fazermos uma análise empírica, nós estamos necessariamente a analisar metáforas situadas. Porque estamos a identificar, classificar, descrever e interpretar metáforas discursivas, metáforas involucradas num discurso próprio, com participantes próprios, com contextos próprios. Não é? Portanto, metodologicamente, na minha opinião, sempre que fazemos uma análise empírica robusta, e robusta aqui implica um corpus representativo, implica também uma análise qualitativa robusta, implica naturalmente a observação dos dados, e implica depois uma análise quantitativa. O nosso objeto de análise são metáforas situadas. E aqui, tanto a análise qualitativa, que é muito importante, às vezes pode passar a ideia de que é mais importante a análise quantitativa. É uma ideia errada, porque a análise quantitativa só pode ser feita, só pode ser operacionalizada quando a análise qualitativa estiver feita e se ela estiver bem feita. Portanto, metodologicamente, diria que sempre que o nosso foco é a análise da metáfora num corpus ou com base em estudos experimentais, nós estamos em contacto direto com a metáfora situada e podemos, quer através de uma análise mais qualitativa, quer através da análise quantitativa, identificar elementos concretos e específicos que suportam, definem essas metáforas situadas. Portanto, no fundo, a metáfora, objeto de análise de um modelo baseado no uso, tem que ser a metáfora situada. Eu já vinha pensando nisso. Obrigada, professor. Esclareceu bastante. Rony, uma referência também para você. Você já conhece o livro, eu não sei, mas de qualquer maneira vai aí uma dica para você dar uma olhadinha no Metaphor Analysis da Lynn Cameron e do Robert Maslin. Obrigada. Acho que ali tem toda uma série de capítulos sobre como eles desenvolveram essa metodologia, fazendo esses links entre o discurso e a cognição. Exato. E também, se me permitem, a referência também aos estudos de Solange Vareza sobre a metáfora situada, estudos bem interessantes sobre a metáfora discursiva. Não é? Isso. Bem lembrado, o trabalho da Solange está muito bom. Exatamente. Recomendo. Obrigada. Muito bem. De nada, seja, a gente diz em inglês, seja bem-vinda. Até logo, obrigada. Obrigada, Augusto. Teríamos também tempo para talvez mais uma ou duas perguntas, e aí estaríamos encerrando. Gostaria de fazer uma pergunta?
Uhum. Silêncio. Quer dizer que vocês não têm mais perguntas, não tem mais ninguém querendo perguntar? Não. Eu perdi aqui a imagem de vocês, eu não sei o que aconteceu, mas não consigo mais vê-los na tela. Não consigo ver o Augusto, nem mais ninguém, eu não sei porquê. Eu consigo ver, eu consigo. Quem consegue ver os demais participantes? Eu não sei Sim. o que aconteceu com a minha transmissão aqui, mas o importante é que nós não caímos. Ótimo. Uhum. Seja uma modalidade aqui de layout de tela que eu não estou sabendo. Deixa eu ver aqui, alterar o layout. Talvez, barra lateral, mosaico. Deixa eu alterar para mosaico, porque assim, na realidade, no mosaico eu comecei a ver novamente. No momento eu não via praticamente mais ninguém. Eu gostaria de saber se alguém mais tem alguma pergunta, senão vamos agradecer ao professor pela excelente palestra e vamos nos despedindo. Acho que as pessoas já não têm mais alguma aqui. Todos estão dando boa tarde. Eu tenho uma perguntinha. É o Renato? Sim, Renato. Ok, Renato. Não sei se é menos uma pergunta do que um comentário. Mas é porque é curioso para mim a ideia de pensar no amor mais próximo desse sofrer do que do sentir da emoção em si, né? Essa ideia do amor romântico, enfim, um afeto. É mais ou menos isso, sabe? Porque eu gostaria de entender mais ou menos como é que se processa isso, na verdade, no imaginário português. Assim, Sim. o senhor como um português, né? Pode me explicar de alguma forma. Bom, sim. É curioso porque esta ideia de amor sofrido causa uma certa impressão ou dificuldade de compreensão nas pessoas, e sobretudo nas pessoas que não são da cultura portuguesa. Bom, são tendências e são marcas da nossa cultura que estão bem expressas em diferentes formas de comunicação e de arte. Se virmos a nossa literatura, a nossa música, o fado, são várias as manifestações da cultura portuguesa em que o amor é um bocadinho marcado por algum sofrimento. Ou seja, isto não quer dizer que a experiência do amor vivida pelos portugueses tenha que ser destinada ao sofrimento. Não quer dizer isso. Agora, quer dizer que no corpus que eu analisei, e era um resultado de que se esperava, expectável, no corpus que eu analisei, este amor ligado ao sofrimento, este amor que não resulta, este amor um bocadinho mais romântico, com alguma ligação ao sofrimento, é mais saliente nos textos de blogs portugueses do que, claramente, nos textos de blogs brasileiros. E isso tem a ver com a cultura portuguesa, não é? Estes traços da cultura portuguesa que têm sido estudados por António José Saraiva, Eduardo Lourenço, Boaventura Sousa Santos, muito conhecido, um sociólogo aí no Brasil, um sociólogo português muito conhecido aí no Brasil, com vários livros publicados aí no Brasil, têm feito esta caracterização de traços da cultura portuguesa
entre os quais o autossacrifício, esta resiliência, passividade, são algumas características da cultura portuguesa, juntamente com outras, naturalmente. Isso tem alguma manifestação depois na própria experiência do amor. Mas se ligarmos o fado, a saudade e outras dimensões da história e da cultura portuguesa, percebemos esta dimensão estranha do amor-sofrimento. Sim, sim, obrigado. Desde as cantigas medievais, né? Sim, sim. Cantiga de amor, cantiga de amigo, sempre o amor muito sofrido. Sem dúvida. Agora, não quer isto dizer que nós, portugueses, estamos fatalmente destinados a viver assim. Não, enfim, são das tais marcas, tendências, como a tendência também da cultura brasileira de uma maior emotividade, isto é, uma emotividade mais facilmente manifestada em termos externos. Não é? Não quer dizer que o povo brasileiro, em comparação com outros povos, seja mais emotivo. Isto pode apenas querer dizer que a manifestação das emoções é mais externa no povo brasileiro do que noutros povos. Muito bem. Uhum. E só mesmo este apontamento é de facto interessante que a metáfora, aqui neste caso, do objeto visível, do fluido que sai cá para fora, quer na raiva, quer no orgulho, elas são essas metáforas mais salientes nos blogs brasileiros do que nos portugueses. E, portanto, não é por acaso e está em sintonia com isso mesmo, que essas marcas de uma cultura mais individualista no povo brasileiro. Muito bem. Um último momento aí de pergunta, mas essa seria realmente a última. Até mesmo porque já é bastante tarde para o Augusto, lá em Portugal. Sim, aqui são quase 10 horas, é uma diferença de 4. Pois é, ele já deve estar cansado. Isso. Não. A Claudete fez um comentário. Uma vez você falou que era meu o seu amor. E aí... É comentário não, Cristina. É que você está comentando aqui no blog. No chat. É uma outra coisa, tá? Não tem nada a ver com a palestra, Claudete, está bem. A gente tem essa ideia de só. A gente usou até o termo. O amor. Está colocando a música aí, o amor-sofrimento, né, no Brasil. E aí eu lembrei de uma música que a Vanderlei, entre outros, né, canta, que é Ternura, que é sofrência total. Acho que a Ariadne estava colocando aí, o professor. Sim. Nós até temos o termo sofrência. Exatamente. Isso! Nós não temos o termo. Oi, professor, como vai? Prazer muito grande ouvi-lo essa tarde, maravilha. Olá, Ariadne. Olá. Viva. Então, um grande abraço daqui. Estou a visualizar. Abraço. Sim, e a Elisângela também. Um grande abraço. Sim. Estamos aqui, todos, Bahia em peso. Viemos assistir. A gente estava falando aqui. Oi, Liz. Vai falar? Não, mas eu estava falando bom revê-lo. É bom ouvir-vos. Estou a ouvir-vos e é muito bom. Muitas saudades. Obrigada. Muito bom. Eu estava só comentando aqui, rapidinho, só para fechar, que eu orientei a tese de Neila Santana e ela trabalhou com cartas de amor, e quando a gente trabalha com esse gênero, mesmo no Brasil, é só sofrência que a gente vê, até porque o gênero pede saudade, sofrimento, distanciamento, né?
E uma outra coisa que eu estava pensando, por exemplo, se a gente pegar as cantigas de Carmen Maldizer e comparar com as cantigas de amor portuguesas, a gente também pode dizer que lá nas cantigas de Carmen Maldizer não tem amor, tem outra coisa, mas existe uma ironia fina que se toca no amor de uma outra forma também, bem interessante, fina e às vezes muito direta, né? Depende do gênero. E aí, para fechar, a gente discutindo aqui no chat, deu pano para manga, a gente estava falando do termo sofrência, que a gente criou aqui no Brasil. Então, quando a gente fala esse ritmo da sofrência do arrocha, é muito sofrimento na música, não faz ideia de quanta sofrência que acontece, mas era só um comentário paralelo. Interessante. Esse termo eu não conhecia, muito interessante, muito onomatopaico até, sofrência. É mais sofrimento do que sofrimento. Sim, é muita sofrência. Era só isso, então. O brasileiro é realmente, eu acho, muito intenso quando falamos sobre essas questões do amor, não é? Sim. Muita carência emocional, porque eu estava lendo que quando a gente se ama, em primeiro lugar, quando nós realmente somos apaixonados por nós mesmos, nós temos uma, vamos dizer assim, relação mais saudável com as outras pessoas. A coisa não se resume a uma carência, a uma dependência emocional, como é muitas vezes o caso, né? E o pior são os desdobramentos disso, né, Augusto? Infelizmente, nós vivemos num país onde o feminicídio assusta, atinge altos índices, né? E isso é uma pena, porque é aquele amante que não se conforma porque a pessoa não quer mais ele. Aí ele vai ali e mata. É terrível. Pois é. Muito bom. Então, nós vamos, eu acredito, encerrar aqui. Mais uma vez, agradecemos a presença do professor Augusto Silva. E já dizemos o seguinte, Augusto, que estamos planejando alguns seminários de pesquisa para o próximo ano. O intuito é dialogarmos com outros grupos de pesquisa, através de palestras, através de encontros como esses. Talvez encontros mais, digamos assim, realmente de grupos de trabalho, onde a gente vai expor e a gente vai perguntar e a gente vai realmente procurar avançar nas nossas questões teóricas e metodológicas, em torno das nossas pesquisas. E você já está convidado. Muito bem, muito obrigado. Isso é para 2021. Pois muito bem, muito obrigada, então. Uma ótima noite para vocês aí em Portugal. E nos veremos em breve. Muito obrigada mesmo. Ana Cristina e todos, deixem-me também agradecer muito a oportunidade que me deram de participar neste ciclo de conferências. Foi e é uma honra, sempre uma grande satisfação, e agradecer esta partilha, esta interação, este diálogo que me satisfaz imenso e, portanto, contem comigo para outras oportunidades ou outros eventos. Nesta Muito interação. Obrigada. Portugal-Brasil. Ótimo, ótimo saber disso. E desejar que todos estejam bem e continuem bem. Sabemos, estávamos a conversar sobre isso no início, eu e a Ana Cristina, que a situação no Brasil é de facto muito complicada, muito má, mas também cá em Portugal, cá na Europa, estamos exatamente numa segunda vaga, e já agora este indicador, hoje batemos o recorde de número de infecções. Há 2 semanas estávamos com 600 casos e hoje estamos com 3.200 nas últimas 24 horas. Por isso, o cuidado é pouco. Eu desejo a todos que continuem bem e que, tomando todas as precauções e lutando contra tudo e contra o sistema, enfim, político, se resguardem desta pandemia. Sim. Muito obrigada, Augusto, pelas palavras. Então, uma ótima noite para você. Muito boa noite a todos e um grande abraço deste lado do Atlântico, para esse lado.
Tá? Obrigada. Ana Cristina, muito obrigado. Muito obrigado, Ana Cristina. Eu que agradeço, nós que agradecemos. Tá? Obrigada. Deus, então. Tchau. Abraço. Um abraço. Adeus, adeus. A Mônica quer falar antes do Augusto sair. Sim. Sim, Mônica. Ah, Mônica? Não, é só que foi uma tarde maravilhosa, de muita aprendizagem, de muitas informações, muito esclarecedoras, né? A questão, essa sua pesquisa provando aí que ainda há muito a ser visto na metáfora, né? É um campo, um mundo ainda encantado à espera de novos estudos e contar com a sua participação no próximo ano. Sim. Muito bem, Mônica. É muito podem contar comigo, é só depois uma questão de agendar e ver o melhor período, podem contar. Já agora, se me permitem só também fazer esta referência, o nosso programa de doutoramento, nós temos calendários diferentes, mas o nosso programa de doutoramento em Linguística, ele vai arrancar já um bocadinho dentro do primeiro semestre, nós começamos as aulas em setembro, ele vai ter início provavelmente apenas em janeiro. Se houver alguém interessado, estamos abertos. É claro, há aqui dificuldades, as dificuldades que já são conhecidas, o nosso sistema exige o pagamento de taxas, o vosso não exige, mas podemos pensar em algum protocolo e por isso estamos disponíveis. Maravilha. Ótimo. Maravilha. Mesmo num sistema, porque agora também esta experiência de pandemia, do ponto de vista da comunicação, trouxe um aspecto positivo, é que mais facilmente fazemos o mesmo numa comunicação à distância, não é? E podemos ter programas doutorais, grande parte à distância. Sim, mas o bom mesmo é ir a Portugal. Isso sem dúvida, sem dúvida. Esse é que é o maravilhoso. E da minha parte, o bom é ir ao Brasil. Sim. Sem dúvida. Eu, se fosse aluna de doutorado, queria o presencial. Sim, eu queria uma distância. Fazer a troca. Sem dúvida. Fazer a troca. Também agradecer a presença aí das professoras Maria Elias, Ariadne, Letícia, Claudete, Ariadne, Ângela, sim, Suelene. Então, são pessoas assim que estão sempre às quintas conosco, né? Porque nós quisemos marcar essa quinta-feira como aquele dia que a gente sabe que vai ter aquela programação onde a gente vai beber a fonte, né? Então, criou esse hábito. E eu acho que está sendo muito bom para todos nós que queremos aprender cada vez mais, né? Não, vocês estão de parabéns, Ana Cristina e Mónica, estão de parabéns por este grande evento. É um evento à escala planetária e é um evento que exige muito trabalho da vossa parte. Estão de parabéns porque têm já uma série de conferências muito variadas e muito representativas de investigadores de vários países. Infelizmente não tem dado, à quinta-feira à tarde, eu hoje consegui desmarcar, mas quarta, quinta e sexta tenho aulas e colido com o horário que tenho, mas parabéns, sem dúvida, é um trabalho muito bom. O bom, Augusto, é que você pode acompanhar no YouTube, se você tiver interesse em algum título, não é? Poderá olhar no canal. Muito bom. Sim. E nos siga. Agora, nos siga no YouTube. Sim. Agora sou sempre, né, promotora do canal. Ok. Muito bom. Tá ótimo, então. Pois uma ótima noite. Muito obrigado. Um grande abraço. Um grande abraço.
Um grande abraço. Obrigada. Adeus, Até então. mais. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Eu que agradeço.